Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pronto, agora eu vou pedir que você pegue ali e bota ali na frente, no meio agora, viu? Pronto, bota aí. Veja lá, ei, veja lá, conforme você viu. Isso, bota o padre aí direitinho no centro, tá bom? Pronto. Agora se sente lá e deixa aí, viu? Acaba bom. Jesus, não mexa no computador não, viu? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. É o grito daquele cego de Jericó. Clama, grita para que Jesus tenha dele piedade. Ele estava à margem do caminho, era um marginalizado, porque cego era considerado como sendo castigado por Deus. Qualquer doença, qualquer enfermidade que se tinha naquela época, era considerada como um castigo dado por Deus. Em outra passagem do Evangelho, inclusive os discípulos perguntam a Jesus acerca de um cego de nascença: Mestre, quem pecou, ele ou os pais dele, para que ele nascesse cego? Porque entendiam a cegueira como sendo um castigo vindo da parte de Deus. E assim, aquele cego chamado Bartimeu estava sentado à beira do caminho. Ele escuta que Jesus está passando, mas certamente tinha escutado também que Jesus tinha curado ou feito muitas curas e milagres. Tinha curado outros cegos, tinha curado mudos, tinha curado leprosos, tinha ressuscitado quem já havia morrido. E assim, quando aquele cego sabe desta informação, certamente ele, vendo toda aquela zoada daquele povo, daquela multidão que acompanhava Jesus, e quando ele soube que era Jesus quem estava passando, ele entendeu: esta é a oportunidade da minha vida, não posso perdê-la, não posso deixá-la passar. E então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Qual é, meus irmãos e minhas irmãs, a reação das pessoas ao escutarem aquele cego gritar? Muitos o repreendiam para que se calasse. Como se não bastasse para aquele homem a sua cegueira, agora estão querendo que ele fique mudo, porque querem que ele se cale. O cego estava incomodando com o seu grito, gritando para que Jesus dele tivesse piedade. E aí as pessoas querem que ele agora se cale, que ele não mais incomode o mestre. Meus irmãos e minhas irmãs, aquele cego não tinha ninguém por ele. Era ele sozinho por ele mesmo. Ele não dispunha de nada para chegar até Jesus, além de sua própria voz, para que Jesus escutasse o seu grito. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Depois deste grito deste cego, se transformará na oração chamada do nome de Jesus. Porque este grito deste cego passará a ser uma jaculatória que muitos cristãos irão repeti-la frequentemente ao longo do dia. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Se torna uma jaculatória, uma oração em que a pessoa vai, cada vez que vai pronunciando, se aprofundando cada vez mais no seu sentido e no seu significado. O cego clama, o cego grita, as pessoas o repreendem. Qual é a resposta daquele cego? Ele não se intimida,
ele não tem medo das repreensões, ele sabe que está sozinho, ele sabe que aquela é a oportunidade de sua vida e que ele não pode deixar passar. Ele grita mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Ele grita tanto a ponto de chamar a atenção de Jesus. Jesus, irmãos e irmãs, certamente, rodeado por aquela multidão que o acompanhava, escutava muito barulho. Basta às vezes a gente chegar num lugar onde tenha 10, 15, 20 pessoas, a zoada já está feita, porque ali o converseiro é grande, né? Ali o converseiro é grande. Então Jesus estava assim, rodeado por aquela multidão, escutando várias vozes, e a determinado momento ele escuta aquele grito daquele cego Bartimeu, e Jesus para e diz: chamai-o. Aí as pessoas então vão entender: olha, Jesus dá atenção também para ele. Jesus dá atenção para aquele que está à margem. Jesus dá atenção para aqueles que ninguém vê. Porque certamente muitos passavam por aquela estrada, muitos passavam por aquele caminho, e nem um olhar dirigiam para aquele homem que estava ali cego, mendigando. Mendigar significa passar vergonha. Ninguém pede porque quer, se pede por necessidade. Às vezes, nos dias de hoje, certamente, a gente também tem que entender e tem que ser esperto o suficiente. Além de pessoas que mendigam por necessidade, existem aqueles também que mendigam por esperteza. E tem muitos espertos aí pelo meio do mundo que a gente precisa também ficar atento. Sobretudo eu falo com relação àqueles que às vezes saem lá do Rio Grande do Norte para vir pedir em Juarez Távora. Sai lá de Pernambuco e acha aqui Juarez Távora para vir pedir para comer, para vir pedir para isso, para vir pedir para aquele. Será que tem que sair de um carro lá de Pernambuco para achar aqui Juarez Távora para pedir para não passar fome? Eu tenho lá minhas sérias dúvidas com relação se tais pessoas precisam ou não de ajuda. Se ao invés de pedirem por necessidade, não pedem por esperteza. Eu não dou um centavo sequer. Se tiver de ajudar, ajudo quem aqui está. A gente tem quem precisa aqui, e muita gente precisa. A gente tem quem necessita aqui, e muita gente necessita. Então é somente procurar que vai encontrar, não muito distante, pessoas que precisam, pessoas que necessitam. Aquele homem estava mendigando por necessidade, e aí as pessoas querem calar a sua voz, e ele grita com mais insistência: Filho de Davi, tem piedade de mim, até alcançar a atenção de Jesus. Jesus pede para chamá-lo, e vão lá e dizem: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Vejam que agora as pessoas dizem: coragem. Mas antes o que eram que dizia? Cala a boca, está incomodando. Coragem, levanta-te, Jesus te chama. Meus irmãos e minhas irmãs, o chamado de Jesus é para nos levantar na vida, é para nos erguer. Jesus nos deixa a lição de que devemos escutar aqueles que ainda hoje gritam pedindo por piedade, gritam pedindo por compaixão, gritam pedindo por socorro. Tenhamos o cuidado de não nos colocarmos como aquelas pessoas diante daqueles e daquelas que ainda hoje, não tendo ninguém por si, precisam gritar. Tenhamos o cuidado para não fazermos como aqueles que acompanhavam Jesus. Silêncio, cala-te, tua voz está incomodando, porque estas pessoas incomodam e tem que incomodar, porque ou elas incomodam ou não são vistas, ou incomodam ou não são percebidas, ou incomodam ou passam despercebidas por muitas pessoas ou por muitos de nós. É preciso estar atento àqueles gritos que chegam até nós, pedindo por piedade, pedindo por compaixão.
Jesus escuta o grito daquele cego. Ele só tinha ele por ele mesmo, e ele não desperdiça a oportunidade de chegar perto de Jesus. Quando então, chegando perto de Jesus, ele escuta aquele pedido: o que queres que eu te faça? Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, estando perto daquele homem que não mais enxergava, certamente sabia o que ele queria. Queria a recuperação da vista. Mas Jesus ainda pergunta: o que queres que eu te faça? Quando Jesus pergunta o que queres que eu te faça, é porque Jesus está fazendo também uma outra pergunta àquele cego: tu acreditas que eu tenho o poder de te curar? O que queres que eu te faça? E o cego, na sua resposta, dá a resposta a Jesus: mestre, que eu veja. Ele vai direto ao ponto. Ele professa em Jesus a sua fé. Mestre, tu tens o poder de me curar. Assim como aqueles leprosos que disseram para Jesus: se queres, tu tens o poder de me curar. Aqui o cego vai dizer: mestre, que eu veja. E Jesus prontamente atende aquele pedido. Jesus prontamente escuta aquela oração e nos diz o Evangelho que Jesus vai dar como resposta àquele cego: vai, a tua fé te curou. Foi a fé que curou, foi a fé que fez ele gritar, foi a fé que fez com que ele não perdesse aquela oportunidade do encontro com Jesus. Foi a fé que fez com que aquele milagre acontecesse. Foi a fé que fez com que a vida daquele homem agora tivesse outro sentido. Agora, passando a enxergar, ele não precisará mais se humilhar, mendigando ali à beira do caminho. Agora ele será um homem livre, agora ele será um homem independente, agora ele se considerará um homem abençoado por Deus, teve sua visão recuperada. Vai, a tua fé te curou. Meus irmãos e minhas irmãs, peçamos ao Senhor a graça da fé. A fé que nos faz acreditar no poder de Jesus, a fé que nos faz gritar por Jesus, quando talvez todas as pessoas, quando talvez todas as dificuldades, quando talvez todos os obstáculos que a gente enfrenta, dizem para nós: silêncio, cala-te. Não nos calemos, irmãos e irmãs, não permitamos que a nossa boca fique muda, mas que ela grite para Jesus: Filho de Davi, tem piedade de mim. Clamemos juntamente com este cego, até que Jesus escute a nossa voz, até que Jesus nos peça para chamar, até que alguém diga para nós: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Exercitemos sempre a nossa fé, sejamos pessoas de fé, pois pela fé alcançaremos os milagres como este cego alcançou. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Aprendamos, irmãos e irmãs, com este cego, a exercitar a nossa fé, a não desistir, a não desanimar, a não nos calarmos diante de tudo aquilo que para nós dizem: silêncio, cala-te, tu estás incomodando. É assim, irmãos e irmãs, a fé de fato tem que incomodar, tem que bater as portas de Jesus, tem que clamar por Ele. Jesus certamente, uma hora ou um momento, ouvirá o nosso grito, assim como Ele escutou o grito deste cego Bartimeu. Façamos do grito deste cego Bartimeu hoje também o nosso grito, em meio às nossas dificuldades, em meio aos nossos problemas, em meio a tudo aquilo que a gente enfrenta, do fundo do nosso coração, gritemos como este cego: Filho de Davi, tem piedade de mim. Não nos calemos, não fechemos a nossa boca, elevemos a nossa voz ao Senhor. Ele haverá de nos escutar, Ele haverá de escutar o nosso clamor, que pede por Ele piedade. E se tivermos fé, como aquele cego teve, o milagre também acontecerá. Peçamos ao Senhor que
que nos conceda a graça de termos uma fé capaz de gritar para Jesus, uma fé capaz de alcançar um milagre, uma fé capaz de realizar este encontro com Cristo que transforma completamente a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos, irmãos e irmãs, neste grito deste cego dirigido para Jesus. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim.